E eu acredito mesmo nesse mover de Deus sobre as mulheres no Brasil. Acredito naquilo que Ele quer fazer em nós e através de nós. Mas para Deus fazer através de nós, Ele tem que primeiro trabalhar nas nossas próprias estruturas e arrancar aquilo que Ele não estabeleceu. Aquilo que o século estabeleceu, o tempo estabeleceu, a mídia estabeleceu, tem que ser removido pelo poder de Deus para que, sendo curadas, possamos ser instrumentos de cura. E eu acredito nisso. Mulheres sedentas reunidas e que fazem a fonte jorrar, né? Onde tem um sedento, o Senhor vem para nos dessedentar. Amém? Eu queria apresentar para vocês a intercessora que está me cobrindo, a Iracema. Fica em pé aí, Iracema. É uma mulher de Deus. Iracema é uma valente que trabalha comigo no Ministério de Intercessão da Igreja Batista da Lagoinha. A Iracema ajudou de uma certa forma também na obra que Deus fez na minha vida, né? E trabalha ali com a pastora Zenete Rodrigues. Nós duas trabalhamos, servimos no Ministério de Intercessão da Igreja Batista da Lagoinha, sob o comando da pastora Zenete Rodrigues. E a Iracema está aqui para orar por mim, mas também para orar por cada uma de vocês. Amém? Obrigada, Iracema. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, no livro de Lucas, capítulo 15, a partir do verso 11. Lucas 15, a partir do verso 11, é um texto conhecido de todos nós. E eu tenho uma curiosidade pelas parábolas de Jesus. Porque através das parábolas, Jesus revelava segredos. Grandes segredos ele trazia. Ele colocava à mesa, transvestidos na cultura local. Então, muitas coisas sobre o caráter de Deus, Jesus contou e mostrou através das histórias cotidianas do povo naquele período. E o filho pródigo não é diferente disso, essa parábola. O cristianismo é a única religião, vamos dizer assim, que apresenta Deus como Pai. Jesus foi o primeiro a fazer isso. Apresentar Deus não apenas como Criador, como dono de todas as coisas, como Senhor soberano, mas a primeira vez que nós vimos Deus sendo chamado de Pai foi através de Jesus Cristo. E o Filho primogênito, unigênito, se tornou primogênito, ou seja, fez de mim e de você filha de Deus. Essa revelação da paternidade de Deus é algo tão maravilhoso, mas ainda tão pouco desfrutado. E hoje à noite nós vamos falar um pouco sobre isso. Diante do tema desse congresso, filhas do rei em avivamento, nós vamos chegar lá no avivamento, mas antes a gente tem que se descobrir como filhas. Amém? E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe,
viu seu pai e se moveu de íntima compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Aleluia. Jesus estava contando essa história para apresentar-nos o caráter do Pai e também as possibilidades de filhos. Normalmente a gente logo se identifica nesse filho mais novo. Um dia eu fui o filho caçula. Curioso é que esse menino, ele já começa fazendo algo errado antes mesmo de sair de casa, quando ele diz: pai, me dá a parte que me pertence. Tomar posse antecipadamente da herança é maldição. O pai era vivo, e esse filho já começou tomando uma decisão errada, falando: pai, me dá a parte que me cabe na herança. Quantas vezes nós fazemos a mesma coisa? Somos, principalmente nós mulheres, nós somos ansiosas, né? Meu Deus, quando a gente cisma que quer uma coisa, só Jesus na causa. A gente é precipitada. Não apenas às vezes para agir, mas às vezes para falar. A gente quer a coisa para ontem. Se quer complicar a vida de uma mulher, falar para ela: espera. Para isso mesmo que Deus deu 9 meses de gestação, talvez para trabalhar isso em nós, né? A gente querendo ou não, gostando ou não, a gente vai ter que aprender a esperar. Mas esse filho mais moço aqui, ó, já começou pisando na bola na hora que ele falou: pai, me dá a parte que me cabe nessa herança. Não fala aí o texto que ele esperneou, que ele brigou, que ele implorou. Ele disse: dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. O pai não resistiu. E poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua. Como nós nos afastamos do pai, né? É só a gente ter um pouquinho de dinheiro no bolso. É só a gente ter aquilo que a gente pediu, aquilo que a gente quis, aquilo que a gente desejou, que a gente se afasta. Talvez a sua herança foi um marido. Pai, me dá um marido, pai. E o pai deu. Poucos dias depois, você foi para uma terra longínqua. Você foi para longe dos olhos, da companhia, das mãos, do abraço do pai. Às vezes Deus dá para a gente um bom emprego. A gente pediu para Deus um bom emprego, mas esse bom emprego acaba nos separando de Deus. Uma boa condição financeira te separou de Deus.
Quando você estava na pindaíba, você vivia orando, em todas as vigílias, em todas as reuniões de oração você estava presente. Mas aí Deus te deu um pezinho, Deus te deu um título. Agora você não é mais só ovelha, você é pastor, você é bispo, você é apóstolo. Aí você pensa, não preciso mais buscar tanto a Deus. Não, é o contrário. Aí que você tem que chegar mais perto. Mas a gente se ilude facilmente nos afastamos. E foi o que aconteceu com aquele filho. De posse do dinheiro, ele começou a imaginar, né? O que eu posso fazer com isso? Eu vou curtir a vida. E quantas vezes nós fazemos a mesma coisa? Deus dá um casamento, Deus dá um filho, Deus dá aquilo que você pediu, Deus dá um bom emprego, Deus dá um ministério próspero, e você está dentro da igreja às vezes, mas com o coração em terras longínquas. Você não tem mais intimidade com Deus, você não busca mais Deus, você não busca a paternidade dele. E esse moço saiu de casa. E a Bíblia diz aqui que ele desperdiçou dissolutamente. Desperdiçou, gastou a grana, queimou o dinheiro. A gente desperdiça energia, desperdiça saúde, desperdiça palavras, desperdiça nossos dias, vivendo dissolutamente. Tanta coisa que a gente podia fazer para a glória de Deus, que a gente gasta para nossa própria glória. Uma coisa boa para que serve, outro dia eu vi isso no Twitter. O Twitter e o Facebook já têm uma utilidade. Naquele grande dia, Deus vai saber exatamente quantas horas que você ficou longe dele, porque estava ocupado demais com as redes sociais. A gente fala, mas eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, mas você tem tempo de twittar. Você tem tempo de dar uma olhadinha no Face, postar uma foto. Você tem tempo de ver a novela. Queima, Jeová. Você tem tempo de se entreter, tempo de conversar horas com a amiga no telefone, mas não tem tempo de falar com Deus. A gente não desperdiça só dinheiro, a gente desperdiça tempo. Dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. Todos nós chegamos no fundo do poço quando a gente desperdiça. A gente olha muito para essa parábola do prisma de olhando um filho pecador. Aí a gente vê aqui, nesse contexto, a prostituta, o viciado, a pessoa que não quer Deus, a pessoa que deu as costas para Deus. Mas não é só isso que nos separa de Deus, não é só o vício, não é só a prostituição, não é só pecadão. Montanha não joga ninguém no chão, a gente tropeça são nas pedras pequenas. O que derruba a gente são pequenas pedras no nosso caminho, pequenas escolhas, pequenas concessões. Não tem nada a ver, a gente diz. O que é que tem? Todo mundo faz. Você não é todo mundo, você é filha. E um dia vem a conta. Você desperdiça a sua saúde, você desperdiça a sua juventude, você desperdiça a sua energia, você desperdiça as suas horas, você desperdiça o seu dinheiro. E um dia vem fome, um dia vem necessidade. E aí você deseja comer bolota de porco. O que é isso? Você deseja suprir a sua carência, o seu vazio, com aquilo que o mundo te oferece. Seu casamento não está legal não? Separa. Seu filho está te dando muito problema? Fazer o que, minha filha? Vai viver a sua vida. Filho é assim mesmo. A igreja está dando problema? Muda para outra.
Você merece ser feliz. Procura outro relacionamento, procura outro amigo, procura outra amizade. Vai curtir a vida, vai pegar uma balada. Vai ter um relacionamento extraconjugal. Você se pega desejando bolota de porco, ou seja, viver a vida que às vezes o ímpio está vivendo. Você pensa que você está perdendo muita coisa. E quando você vê, você está achando legal a vida de pecado, a vida torta do outro. E aí, quando ele viu que estava desejando comida de porcos, ele falou assim: eu vou voltar para casa. Eu vou voltar para casa. Ele acordou e pensou: puxa vida, o que eu estou fazendo? O que eu estou desejando? Eu estou desejando o divórcio. Meu Deus, o que eu estou fazendo? Eu estou desejando ver os meus filhos longe pelas costas. E aí, ele tomou a decisão de voltar para casa. Uma coisa curiosa que me chama a atenção é que Deus não se moveu. O pai não foi atrás do filho. Mas quando ele viu que o filho vinha no caminho, quando ele viu, a Bíblia diz que ele correu ao seu encontro, se lançou ao pescoço do filho e beijou o filho. Tudo que Deus precisa é que você dê o primeiro passo. Ele é um Deus rico em amor, em misericórdia, em fidelidade, mas Ele não vai te arrancar do poço que você mesmo se meteu. Você, às vezes, pediu as contas para Deus. Você pediu: me dá a herança. Você pediu: me dá, Deus, o marido, o filho, a saúde, e desperdiçou. Deus deixou. E aí você fala: Deus, onde o Senhor estava? Quando tudo começa a dar errado, a nossa tendência é dizer: onde o Senhor está, Deus? O Senhor não está vendo, Deus? Deus está no mesmo lugar, em casa, te esperando. A gente é que tem que cair a ficha, nos convertermos dos nossos maus caminhos e voltarmos para casa. E o interessante é que esse moço estava com o coração quebrantado. Ele disse: eu vou para a casa do meu pai, eu vou dizer: pai, eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Eu pisei na bola. Eu pisei na bola. Mas me aceita como um dos seus trabalhadores. E quando o pai contempla esse menino voltando para casa, o pai se move de íntima compaixão e vai correndo ao encontro dele ainda no caminho. E além de se lançar ao pescoço dele, dar um beijo nele, Deus manda trocar suas vestes. Deus não te deixa do jeito que você está. Por isso que quando você se encontra com Deus de fato, você não permanece mais a mesma pessoa. As suas vestes imundas, mal cheirosas, manchadas, maculadas, são trocadas por vestes de pureza, de santidade, de justiça. Mas Deus não troca apenas a sua roupa, Ele põe um anel no seu dedo. Por onde você for, meu filho, todos verão que a minha marca, o meu selo está em você. A minha autoridade está sobre você. Deus muda a sua roupa. Deus te dá um selo de autoridade, um anel. E Deus calça os seus pés com sandálias. Quando a gente anda descalço, no chão pedregoso, hoje a gente tem o conforto de um chão, esse piso confortável, não machuca o nosso pé. Mas sai descalço para andar numa rua cheia de pedras, de terra, a gente anda até assim, né? Porque machuca os pés da gente.
Quando a gente anda fora do evangelho da paz, é assim que a gente anda, manquejando, sendo machucado. Por isso que a Bíblia diz: calçai os vossos pés com o evangelho da paz, a palavra de Deus, a justiça, as boas novas de Jesus Cristo, que nos tornou filhos. E o Pai coloca sandálias, protege os pés, te dá sustância, né? Te dá base por onde você caminhar, por onde você se sustentar. E aí Ele te leva para casa depois de tudo isso e dá uma festa para você. O Cordeiro Deus proveu, o próprio Jesus, que deu a sua carne e o seu sangue para nos redimir. Mas aí tudo começa a mudar. Chega o filho mais velho, o certinho, o cara gente boa, o cara que nunca saiu de casa. Ai, às vezes você se sente tão... Ai, que filha preciosa que eu sou. Olha, eu sou a última Coca-Cola do deserto. Eu nasci na igreja, vivi na igreja, vou morrer na igreja, meu velório vai ser no templo. Tão justo, tão pura, tão linda. Mas Jesus traz outra revelação através do filho mais velho. O seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. Ele estava trabalhando para o pai. Ele estava no campo. No campo de quem? No campo do pai. Você também está no campo? Você também trabalha para Deus? Mas é estarrecedor quando Jesus disse na parábola que o filho, chegando do campo, chamou um dos empregados. Presta atenção. Quem tem intimidade, chega em casa, vê uma festa, entra e diz: e aí, o que está acontecendo? Se você chegar na sua casa, está acontecendo uma festa, você vai se apressar para saber o que é, não é? Você vai acelerar os passos, você vai entrar. O que é isso, gente? O que está acontecendo? Por que está tendo uma festa? Mas esse filho não fez isso. Ele chamou outro empregado. Isso mostra a mentalidade desse filho. Ele era filho, ele era bonzinho, ele nunca transgrediu, ele nunca saiu dos domínios do pai, ele não tomou posse da herança antes do tempo. O cara era legal. Mas quando ele volta para casa e vê uma festa acontecendo, o primeiro equívoco, a primeira coisa que me chama a atenção, ele chamou um empregado. E nós muitas vezes nos relacionamos com Deus através de empregados, através de outros servos de Deus. Você quer que o profeta ligue para sua casa e diga: eis que te digo, filha, Deus, se o Senhor me ama, o Senhor vai mandar o profeta pôr a mão na minha cabeça e me entregar aquela palavra que eu estou buscando do Senhor. Tem 6 sextas-feiras. Ou então, a sua Bíblia só é aberta no domingo. Você vem na igreja, ai que alegria, você gosta da igreja, você gosta dos louvores. A sua Bíblia quando abre dá até pó. Aí você senta e quer ouvir Deus através do anjo da igreja, do pastor, do bispo, do apóstolo, um outro servo, um outro filho como você. Você aprende a se relacionar com Deus através de terceiros. Você não sabe discernir a voz de Deus. Quando você vive uma crise,
Você corre para todo mundo, menos para Deus. Você corre para o terapeuta, você corre para o gabinete pastoral. Não estou dizendo que você não deva pedir ajuda. O Senhor instituiu a igreja para que a gente fortaleça um ao outro, para que a gente ajude um ao outro, para que a gente sustente um ao outro. Mas isso não substitui o nosso relacionamento com Deus. O filho mais velho não tinha intimidade, vivia debaixo do mesmo teto, nunca deixou a presença do pai, a companhia do pai, mas não se relacionava com o pai. E o que mostra isso para a gente é essa decisão dele. Ele chegou na própria casa dele, se reteve do lado de fora, chamou um empregado e perguntou: o que está acontecendo? Mas não para por aí. E o empregado lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Aí olha o versículo 28. Mas ele se indignou e não queria entrar. Quantas vezes nós nos indignamos pela maneira de Deus tratar o outro? Quantas vezes nós sentimos inveja uns dos outros? Uma vez eu ouvi alguém dizendo que é mais fácil você achar uma pessoa para chorar com você do que uma pessoa para genuinamente celebrar com você. E pelas minhas andanças e pelas histórias que eu escuto por aí, eu estou chegando à conclusão que é uma triste realidade na igreja brasileira. A tendência é quando a gente vê o outro sendo premiado, o outro sendo promovido, o outro sendo honrado, o outro sendo ungido, a gente fala: Deus, o Senhor disse que não tem filhos prediletos, mas o Senhor tem. Você briga com Deus. Deus, já estou fazendo 45 anos e não casei até hoje. A outra com 19 está casando, Deus. Deus, por que o Senhor não me dá filhos? Deus, por que essa doença se abateu sobre mim? Deus, por que o outro tem carro e eu não? Por que eu venho a pé para a igreja, Senhor? E aí a gente vai. E a gente começa a alimentar ressentimentos contra Deus. Mas você não fala isso. É uma ideia pesada demais para a gente considerar, ter ressentimentos contra Deus. Mas tem muitas filhas que estão ressentidas com Deus. Como esse aqui estava. Gente, Jesus não contaria essa história se não fosse uma realidade. Se não fosse uma revelação. O filho certinho, o filho fazendo a obra, o filho trabalhando no campo, o filho trabalhando no ministério. Ele esperava alguma coisa em troca. Uma recompensa, um bezerro que fosse para fazer um churrasco com os amigos. Mas aí veio o irmão rejeitado, infeliz, que tomou posse da herança, né, pai? Vem o outro que trouxe tristeza para o seu coração, né, pai? Isso dá uma festa para ele, que bonito. Isso revela o verdadeiro coração do filho mais velho. Ele estava dentro, mas o coração dele também estava em terras longínquas. Você estar na igreja não significa nada. Você frequentar a igreja não significa nada. Eu andei doente dentro da igreja durante anos. Eu tive o meu tempo de filha mais nova e tive o meu tempo de filha mais velha. Eu estava dentro da casa do pai. Eu já cantava no diante do trono. Invejosa, ciumenta, infeliz. Eu já tinha aceitado Jesus. Eu já tinha sido batizada. Mas a gente se acostuma a viver na mediocridade da religião, onde é uma barganha com Deus. Olha, Deus, eu faço a sua obra e o Senhor cuida dos meus. Ô, gente, eu nunca vi a Bíblia falando isso. Se tem, me corrijam, me apresentem, me mostrem esse texto. Eu nunca vi Deus falando: vai fazer o que eu te mando, que eu cuido dos seus. Pode até ter. Quando você vai fazer o que Deus manda, Ele cuida dos seus, sim.
Mas tem muita gente fazendo a obra de Deus, não é porque Deus manda, não. É porque quer fugir da responsabilidade de ser dona de casa, quer fugir da responsabilidade de ser mãe, quer fugir da responsabilidade de ser esposa, quer fugir da responsabilidade de apresentar o evangelho ao irmão, ao pai, que não conhecem o evangelho. E aí a gente se mete dentro da igreja para fazer a obra de Deus, e a obra de Deus está para ser feita dentro da nossa casa, e a gente negligencia os nossos. Deus não respalda isso. A obra de Deus começa na família. A obra de Deus começa na sua casa. Seu filho é a obra de Deus. Seu casamento é a obra de Deus. Seu pai, seu irmão, seu professor, seu namorado é obra de Deus. Mas aí a gente quer fazer alguma coisa para fugir das nossas responsabilidades, e a gente fala assim: aí agora você vira, Deus, porque eu estou fazendo a sua obra, cuida do que é meu. Se fosse para Deus cuidar do que é seu, Ele não tinha te confiado na sua mão. Ele vai cuidar assim, através de você. Você vai ser a resposta de Deus para a sua família. Você vai ser a resposta de Deus para os seus filhos. Você vai ser a resposta de Deus para o seu marido que não é crente. Você vai ser a resposta de Deus. Não fuja da sua responsabilidade. Não faça barganhas com Deus. E esse filho tinha uma mentalidade de barganha, né? Puxa, eu trabalhei. Eu não saí de casa, eu não desperdicei. E a outra característica, ele veio com acusação. Olha aí, ele disse: primeiro ele se indignou e não queria entrar. Saiu o pai, mais uma vez o pai vem, olha. O pai vem e tentava convencê-lo, estava com ele. Deus fala. Deus fala através da palavra, Deus fala através dos profetas, Deus fala. Mas a gente só quer ouvir o que é confortável, o que convém para a gente. Todo mundo gosta de ouvir: eis que te digo, és filha muito amada. Me conta uma novidade. Todo mundo gosta. Quando começa uma palavra profética assim, todo mundo chora. Oh, Ele me amou. Todo mundo ama essa música. Ela é linda mesmo. Mas e você ama Deus? Ele te ama e já provou. A Bíblia diz: mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido na cruz, sendo nós ainda pecadores. Mas sabe por que a gente não conhece a profundidade do amor de Deus e precisa de alguém escrever uma canção para te lembrar que Ele te ama? Que você não conhece a Deus. Você se relaciona com o Pai através de terceiros. E aí você chora quando canta: me ama, Ele me ama. Ele te ama há muito tempo. Agora que sua ficha caiu? Andamos distantes do amor de Deus, mas perto da religião. A gente faz tudo certinho, igual o filho mais velho. A gente vem na igreja, a gente dá o dízimo, a gente honra a liderança, a gente é líder de célula, a gente se envolve com a obra, com o campo, com o fazer, né, Marta? Mas a melhor parte de se assentar como Maria e aprender direto do Pai, isso a gente não faz, não. Porque a gente está muito ocupado, né? A gente tem muita coisa para fazer, né? E aí vem uma consequência. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. O primeiro sintoma: você acha que Deus te deve alguma coisa. Tudo que Deus fez não foi suficiente. O fato dele ter dado o único filho dele para morrer por você não é suficiente. E aí você tem uma bronca com Deus. O Senhor não me deu um casamento. O Senhor está me devendo um filho. O Senhor não me curou. O Senhor não curou meu pai. Por que o Senhor levou minha mãe? Por
que eu não tenho uma voz para cantar? Por que eu não consigo ser promovido no emprego? Por que o meu casamento é tão infeliz? Por que o meu marido não se converte? Você tem uma bronca com Deus. Está aí escondida debaixo de uma aparência de santidade e justiça. Mas está aí. E um dia vem à tona, como veio para esse moço. Um dia alguma coisa cutuca a sua dor. Alguma coisa desperta o leão que está aí adormecido dentro de você. E aí você se levanta contra Deus. Por que, Deus? Eu não aguento mais. O Senhor me ama nada. O segundo sintoma. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes. O texto diz que o filho desperdiçou, vivendo dissolutamente. Quem acusou que o filho mais novo tinha gastado com meretrizes foi o filho mais velho. Nós somos ríspidos com o outro. A gente se acha melhor do que os outros. A gente ama dizer, eu sou filha do rei. Aí a gente passa por um homossexual e sente repulsa por ele. Passa por uma prostituta, atravessa a rua para não passar do lado e fala, ó Deus, sela com salvação. A salvação vai alcançar a prostituta através de você, através de mim. O amor de Deus se manifesta através de você. Você é o abraço de Deus, o olhar de Deus, as mãos de Deus. O olhar compassivo de Deus. A igreja deveria ser isso. Mas será que somos? Será que somos? A gente vê alguém que vive um estilo de vida oposto àquilo que nós pregamos e a gente sente nojo, repulsa, não pelo pecado, pela pessoa. Porque a gente se acha mais justo, a gente se acha mais limpo, a gente se acha melhor. Mas o amor com que Deus te ama, Ele ama o mais vil pecador, sem diferença. Você foi justificado pela graça e não pelo seu bom comportamento. O que te torna apresentável diante de Deus não é a sua justiça, é a justiça de Cristo em você. A igreja, quando eu digo a igreja, gente, eu não estou falando da noiva de Cristo. Eu estou falando da instituição, o joio e o trigo juntos. Já te deixo essa pergunta, você é joio ou é trigo? O joio é erva daninha, igualzinho o trigo. Você olha para ele e diz, é trigo? Bonitinho, igual o trigo. Quem já teve a oportunidade de ver uma plantação de trigo aqui com o joio no meio? Não é igualzinho? Igualzinho. Tanto é que não dá para você separar um do outro, porque senão você periga arrancar o trigo junto com o joio. Por isso que quem vai fazer essa colheita é o Senhor, né? Porque Ele conhece a profundidade de cada um de nós. Agora tem uma diferença muito importante entre o joio e o trigo. Quando sopra o vento na plantação, o trigo dobra, o joio não. Está se achando, crente?
Ah, eu sou filha de Deus. Deus me deu toda a autoridade. Jesus também recebeu o nome que é sobre todo nome, diante do qual todo joelho vai se dobrar. Mas sabe como que ele recebeu esse prêmio? Se humilhando até a morte, e morte de cruz. Ele se esvaziou, assumindo a forma de servo. Esse filho aqui mostra um coração orgulhoso, soberbo, altivo. Eu sou melhor. Eu não saí de casa. Eu não bebo, eu não fumo. Eu não transo antes do casamento. Eu sou fiel ao meu marido. Eu mereço mais. Não, você não merece. Você merecia a cruz. Mas a graça tomou o lugar que era seu, né? Vocês entendem? Nos tornamos acusadores dos outros. Você viu a roupa da fulana? Deus é justo, mas a calça da irmã só a graça. Nos tornamos especialistas de falar, fulana só Jesus na causa, ou mulher fofoqueira. Aí chega a mulher fofoqueira, oi querida, paz do Senhor, e você é falsa. Nos tornamos especialistas em julgar o outro, em condenar o outro, em descobrir a vergonha do outro, em expor o outro. E a gente ainda, o pior de tudo é que a gente fala assim, você soube o que aconteceu com fulano? Não? Ai menina, tão triste. Você não derramou uma lágrima diante de Deus pela vida do outro que pecou, que caiu, que sofreu um escândalo. Ai, você ficou sabendo? Não, tão triste. Mas eu vou contar para você. Mas não conta para ninguém não, tá? Vou contar para tu orar. Ainda fala que é para orar. Você não orou, mas arruma umas 3 ou 4 para tricotar, né, mulherada? Cuidado com o que você fala. Nós, mulheres, somos especialistas em tropeçar na nossa língua, em julgar o outro. É, filho mais velho, tão justa, né? Tão linda, tão perfeita. Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse, filho, tu sempre estás comigo, todas as minhas coisas são tuas. Tudo que é de Deus é nosso por herança, através de Jesus Cristo. A gente ama essa palavra, principalmente porque a gente transfere imediatamente para poder, autoridade e bens materiais. Mas você também tem humildade em Jesus. Você também tem capacidade de tolerar a dor em Jesus. Você também pode ser como o apóstolo Paulo, que diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tanto sei ser honrado, como ser rejeitado. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei ter abundância quanto padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Feche os seus olhos. Que tipo de filha é você?
Você acha que Deus está te devendo alguma coisa? Ou você está na fase que está desperdiçando a sua vida, vivendo dissolutamente? Como é que está a sua casa? Seus relacionamentos? Qual é a sua bronca com Deus? Eu estava dentro da igreja há anos, cantava no Diante do Trono, quando Deus me mostrou que, na verdade, eu dirigia a minha vida. Eu tinha convidado Jesus para entrar na minha vida, mas eu tinha colocado Jesus no banco de trás. E aí, Jesus, o que o senhor acha disso? Vai para a direita, Helena. Ah, tá bom, Senhor, valeu a dica, mas eu vou para a esquerda, tá? Quantas vezes nós colocamos Jesus no banco de trás da nossa vida e nós continuamos tomando as nossas decisões? Você diz que o Senhor é o centro da sua vida, mas não é. O centro é você. Quem toma decisão na sua casa é você. Quem toma decisão nos seus relacionamentos é você. Você não busca a direção de Deus para nada. Você caminha na força do seu braço. E eu vivi assim durante anos. Aí eu comecei a olhar para mim. Há anos dentro da igreja, cantando no Diante do Trono. Amava Jesus, sim, eu amava Jesus. Mas eu continuava invejosa. Eu continuava ciumenta. Eu continuava maliciosa, maledicente, rebelde. E a gente olha para a gente e sente uma frustração tão grande. Tudo fica parado na vida. E foi nesse momento que eu senti a mão de Deus no meu ombro dizendo: passa o volante para mim, porque eu conheço a estrada, você não. E eu passei o volante para o mestre, mas é horrível perder o controle. A gente gosta de ter o governo na nossa mão, o controle das coisas na nossa mão. A gente quer saber quanto é que vai ganhar no fim do mês. Mas a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Você não confia. Você não confia no amor de Deus. Quando tudo começa a ir ao contrário daquilo que você está esperando, você pensa: Deus não me ama mais. Você questiona o amor de Deus. Você ergue punhos para Deus. Você se ressente de Deus. Uma das grandes evidências da transformação de Deus na minha vida é que eu passei a confiar. Está tudo do jeito que eu quero? Oh Deus, aleluia, glorificado seja o teu nome, o Senhor me ama. Está tudo do jeito que eu não quero? Oh Jesus, aleluia, glorificado seja o teu nome, o Senhor me ama. O Senhor vai fazer com que todas as coisas cooperem para o meu bem, porque eu te amo, não apenas com a minha palavra, mas com a minha vida. Você perdeu o controle. Você está ressentida com Deus? Ou você consegue se relacionar muito bem com Jesus? Ah, Jesus é o meu Salvador. Ele morreu na cruz no meu lugar. Você consegue se relacionar muito bem com o Espírito Santo. O Espírito Santo é o meu professor, meu mestre, meu consolador. Mas Deus Pai. E teve um dia que Deus, depois dessa transformação toda, falou para mim: Helena,
eu quero ser seu pai. Eu falei: Deus, o Senhor é meu pai. Ele falou assim: não, em todas as áreas da sua vida. Não na plenitude dessa palavra. E eu: Deus, o que o Senhor quer dizer com isso? O Senhor é meu pai, o Senhor é meu pai. O Senhor é meu pai. E eu comecei a falar assim para ver se eu acreditava. E aí Deus me levou lá na minha infância, no início da minha adolescência. Eu me lembrei de um episódio que tinha sido apagado da minha mente. Eu estava no ponto de ônibus, esperando o ônibus para ir ao dentista. Eu tinha 12, 13 anos. Estava chovendo muito e eu olhei para os meus pés. E eu estava de chinelo, de dedo. Era um tamanquinho vermelho. O único calçado que eu tinha para sair. Eu tinha um sapato de escola e esse calçado. E chovia muito. E do trecho que eu andei da minha casa até o ponto de ônibus, meu pé ficou todo sujo. Eu olhei para os meus pés debaixo da sombrinha e fiquei envergonhada com os meus pés sujos. E eu pensei: por que o meu pai não me dá um calçado fechado para o meu pé não sujar? Poucos minutos depois chegou uma amiga da minha idade. E ela tinha uma bota até no joelho. Linda, bem vestida. Eu senti tanta vergonha. E o Senhor me lembrou do meu sentimento naquela hora, que eu pensei: o meu pai não me dá um calçado que eu preciso. O pai da Carla deu a bota que ela precisa. Deus falou comigo: Helena, você não confia que eu sou o seu provedor, porque você transferiu para mim a debilidade do seu pai terreno. O seu pai terreno não tinha condições de te dar um calçado. Eu sou o dono do ouro e da prata. O seu pai terreno é imperfeito. Eu sou Deus Todo-Poderoso. E tudo que você precisa, você vai ter. Eu sou o seu pastor. Nada te faltará. Deus trabalhou isso comigo de uma maneira tão forte no dia que nós estávamos gravando Diante do Trono 10 anos. Eu estava no palco quando essa revelação veio. O Senhor falou comigo: eu quero te curar, porque você não acha que eu sou o pai para cuidar de você. E quando nós começamos a cantar: Pai, estou aqui, olha para mim, desesperado por mais de ti. A tua presença é o meu sustento, a tua palavra, meu alimento. Preciso ouvir a sua voz dizendo assim: vem, filho amado, vem em meus braços descansar, e bem seguro te conduzirei ao meu altar, e ali falarei contigo, com meu amor te envolverei. Quero olhar em teus olhos
Vem, filho amado, vem, como estás? E eu não consegui ficar de pé. Eu me esqueci que um DVD estava sendo gravado. E eu me rendi e falei: Deus, eu quero a plenitude do Senhor. Eu quero tudo que eu tenho direito como filha, Senhor. Me perdoa por eu não confiar no seu amor. Me perdoa por eu transferir para o Senhor a visão do meu pai terreno, que mesmo sendo um bom pai, não é um homem perfeito. E às vezes é exatamente isso que você está fazendo. Eu não sei se você é um filho mais velho, atolado nos afazeres de casa, mas distante da paternidade de Deus. Eu não sei se você é um filho que está desperdiçando a sua vida, o seu tempo, dissolutamente. Mas eu sei que tem um pai que te trouxe aqui hoje para te dizer que te ama. E que quer você de volta. Que quer te dar a plenitude, que quer curar o seu relacionamento com Ele. Não tem jeito dos nossos outros relacionamentos serem curados se o nosso relacionamento com Deus Pai, aquilo para o qual Jesus veio, nos religar com Deus Pai, se isso não acontece de fato, seus outros relacionamentos não serão curados. Jesus veio para nos revelar a Deus como Pai, mas nós estamos vivendo na superficialidade de uma religião evangélica. Deus não quer uma religião, Deus quer relacionamento. Ele quer ser seu pai e quer que você usufrua da sua filiação. Tem uma foto do presidente John Kennedy, na época o homem mais poderoso do mundo, com o John, filho dele, brincando com carrinhos, com os brinquedos, debaixo da mesa do presidente. O presidente despachando com o gabinete e o filho do presidente brincando debaixo da mesa. Deus quer que você se relacione com Ele nesse nível. Você brinca debaixo da mesa do Pai? Você conhece o colo do Pai? Eu quero chamar você ao altar. Você que sente que não usufrui da plenitude de um relacionamento com Deus como Pai. Você experimenta Jesus como seu Salvador, você já é batizado no Espírito Santo, seu Consolador. Mas seu relacionamento com Deus Pai é distante, cerimonioso, é quase um medo. Talvez você tenha questões não resolvidas com Deus Pai. Talvez você esteja ressentido com Deus Pai, porque você acha que Ele te sonegou algum bem. Ele te chama. Eu queria que você que se enquadra nesse perfil, que você deixasse o seu